E aí, pessoal, espero que estejam bem. Pitaco cinematográfico. Tubarão ou Jaws. Eu estou iniciando hoje uma série Grandes Diretores. O Spielberg, por ser o mais famoso, pelo menos, se alguém, senão muitos não vão considerar o melhor, mas é o mais famoso. Então, vou começar por Spielberg. E Tubarão foi o filme que gerou o mito Spielberg. O que o Tubarão fez? Tubarão mudou para sempre a indústria cinematográfica. Seja para o bem ou para o mal, mas com a forma que você quiser analisar. Mas ele mudou. Ele gerou o termo blockbuster, ou Arrasa Quarteirão. Esse filme feito com marketing gigantesco, para atrair grande público logo na estreia e tudo mais. Ele foi o primeiro filme do verão americano, e esse filme do verão, um filme para atrair jovens, né? Um filme que movimenta muito as coisas. Criou o lançamento simultâneo, porque antes o filme lançava aqui, ia excursionando, ia para outra cidade, para outra. O que a gente tem hoje, por exemplo, que atinge o mundo inteiro, quando lançaram Os Vingadores, por exemplo, qualquer grande filme é lançado estreia mundial, né? O mundo, quem quiser vai ver no dia da estreia. Isso não existia até 50 anos atrás. Tubarão tem 49 agora. Então ele criou essa dinâmica para a indústria. E era uma época da nova Hollywood, do fim dos anos 60, 70, depois dos grandes filmes, estava um cinema muito realista, um cinema muito cinzento, sem heróis, sem vilões, todo mundo meio que, né, nessa zona cinzenta e tal, são representativos desse período. Filmes realistas e pesados como Taxi Driver, como Franco Atirador, como A Conversação, como Easy Rider. E o Spielberg, com esse filme, ele veio trazer novamente, logo depois, Star Wars, de George Lucas, Indiana Jones, Spielberg e Lucas, aí agora, foram trazer de novo o herói, o maniqueísmo, bem versus mal. Então foi uma busca por outra coisa, uma simplificação. Não vamos negar esse fato, é simplificado, é bem mal e tudo mais. E também deu força à tela grande, né? Acho que era um período que o cinema estava enfrentando umas dificuldades, estava começando a surgir o VHS, outros sistemas de vídeo caseiro, as pessoas perguntando por que eu vou no cinema, e aí você faz um filme grande, um filme para tela grande, para atrair público. Mas vamos falar sobre o filme, Tubarão. Acho que quase todo mundo conhece, mas vamos lá passar por cima algumas coisas do filme com spoilers, porque, o filme de 50 anos quase não tem por que não dar, né? O filme, então, num balneário na Nova Inglaterra, um chefe de polícia que foi recém-transferido de Nova York, para uma cidadezinha que nada acontece, se vê frente a alguns ataques marinhos que dão a impressão de ser um tubarão. E aí, com isso, ele passa a enfrentar uma pressão política do pessoal da cidade, ele pensando em fechar as praias para evitar ataques, mas a cidade depende dessa temporada de verão para manter a economia dela viva. Basicamente, o que sustenta a cidade é a temporada de verão. Assim como ocorre no Brasil também com vários balneários, né? No Brasil, pelo menos, a gente tem calor o ano inteiro, esses balneários que se sustentam, mas na Nova Inglaterra são 2 meses de sol. Depois é frio. É frio, é neve na praia e tudo mais. E é bem mostrado esse conflito. Assim, o prefeito aparentemente parece ser um cara que tá nem aí pra quem vai morrer, isso, mas depois ele se revela, os filhos dele também estavam lá correndo risco na praia. E é uma preocupação justa dele tentar achar esse equilíbrio entre o pavor de ter novos ataques, fecha tudo e quebra a economia da cidade e tudo mais. Até pensando agora, parece um pouco das coisas da pandemia, né? Você achar esse equilíbrio, mas é assim que funciona nesse filme, essa dinâmica, é bem interessante essa parte política tratada. E acho que o mais importante aqui é que o trio dos atores principais, eles funcionam, que são o Roy Scheider, fazendo esse policial já mencionado, o Robert Shaw, fazendo o pescador de tubarão, bem o macho alfa, bem o homem rústico, que eu dou meu jeito, eu sou experiente e tudo mais, e desculpem, o Richard Dreyfuss fazendo o pesquisador acadêmico, rico. E esses dois últimos personagens, o pesquisador e o pescador,
eles vão ter os principais embates no filme. Eles não se gostam desde cara, porque são extremo opostos, aparentam ser, né? Um rústico, o outro coxinha e tudo mais. Só que eles também vão se acertar, enchendo a cara à noite no barco, contando as histórias um do outro, bem coisa de macho, querendo se competir e tal, mas se acertam lá. E essa dinâmica de tensão entre os personagens passa, não é só entre eles. Ora, eles também vão estar contra o policial, esses conflitos entre os três vão ser muito dinâmicos, vão ir pra lá, vão ir pra cá. E torna um filme muito interessante isso daí. Mesmo eles tendo o propósito comum, que é capturar o tubarão. Isso aí nenhum dos três tem dúvida. Podem discutir se é assim, se é assado, mas enfim. E falar sobre o principal do filme, que é o tubarão, né? Acho que o mais interessante do tubarão, e acho que sempre foi isso, é que o tubarão, ele aparece, como todo mundo sabe, mas em muito tempo ele é mais sugerido do que ele é mostrado. E o que a gente imagina é pior do que a gente vê. A gente fica com aquilo na cabeça e fica imaginando. Foi o que eu falei recentemente no Zona de Interesse, que não mostra nenhuma cena ruim do campo de concentração. A gente só escuta. E a gente fica com a tensão que a gente sabe o que são as coisas que acontecem lá. E a gente fica imaginando com uma informação de áudio. É horroroso, enfim. E aqui também é essa coisa que o Spielberg faz de forma magistral. Ele vai criando essa tensão. E é interessante que em momentos ele vai gerar essa tensão, eleva, e não é nada. E já em outros momentos está nada acontecendo e o tubarão surge. Tipo um jump scare, como é chamado no terror, né? Então, aí tem a questão dos efeitos especiais da época. O pessoal hoje pode achar que o boneco do tubarão é um pouco datado, né? Que você vê. E eu acho que assim, faz parte, gente. Você tá em 1975 fazendo boneco, acho que até é bastante convincente e tal. E tem cenas submarinas de tubarão nadando mesmo. Isso é real, foi feito, foi gasto bastante dinheiro e tudo mais nisso daí. E o filme foi indicado ao Oscar de melhor filme, numa época que eram 5 filmes, né? E só que, curiosamente, o Spielberg ficou sem indicação de melhor diretor. Tem um vídeo muito divertido, deve existir no YouTube, não vi, mas já vi outras vezes, do Spielberg vendo na TV os indicados ao Oscar. Spielberg com 29 anos, ele indignado que ele não foi indicado. Ele falando, mas como? Foi o Tubarão que dirigiu o filme? Como assim? É melhor filme, não ganha? E ele não foi indicado porque quem foi indicado foi o Federico Fellini, o mitológico diretor italiano. O filme dele não foi, acho que foi filme internacional, mas ele... já velho e tal, falar, vamos lá, Fellini, né? Tem que dar uma indicação Oscar pra ele. Deixa esse menino de fora, esse tal de Spielberg, né? Provavelmente foi o que pensaram na academia, né? Mas é isso, galera. Então, fechando aqui o Pitaco, Tubarão é um clássico, ele gera tensão de forma magistral, mudou pra sempre a história do cinema e criou o mito Steven Spielberg. Nota 10. Filme exemplar. E continuando a sessão Grandes Diretores Steven Spielberg, vou nessa semana lançar o filme que vocês que votaram aqui na enquete escolheram para ser o segundo filme a ser analisado. ET, o Extraterrestre, que eu também escolheria, que é outro nota 10, já adianto a vocês. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.